Bom dia, nós estamos em Escatologia em Tempos de Crise. Vamos falar sobre a igreja de Esmirna, a mensagem de Jesus à igreja de Esmirna. Estamos em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Esmirna era uma cidade que rivalizava com Éfeso pela beleza e glória. Era uma cidade rica, opulenta. Sofreu um terremoto, foi uma cidade que demonstrou uma grande fidelidade a Roma e perseguiu a igreja com força. Policarpo foi bispo e mártir em Esmirna, foi discípulo de João. Muitos acreditam que Policarpo era o anjo que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, verso 8. Como Cristo se revela? Então Jesus fala: ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Para Hernando Dias Lopes, essas qualidades de Jesus eram um contraste com o caráter da cidade. Porque a cidade era fiel a Roma e se considerava uma das primeiras cidades que juraram fidelidade ao império. E Jesus se apresenta justamente como o primeiro e o último, o Deus fiel. Para uma cidade que sofreu um terremoto e foi construída, Jesus é aquele que esteve morto e voltou a viver. E também, é claro, um incentivo à igreja que sofria perseguição. Para uma igreja perseguida, Jesus se mostra como o eterno que venceu a morte. E para a igreja, um entendimento de que a morte não será o fim. As coisas boas da igreja, na verdade, são muitas. Esmirna é uma das duas igrejas, junto com Filadélfia, na qual Jesus nada tem que reprochar a atitude e a beleza daquela igreja. Jesus fala nos versos 9 e 10, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus fala desta igreja são as características das igrejas perseguidas. Primeira questão, tribulação. Essa palavra grega de tribulação é a mesma usada em Mateus 24, quando Jesus fala da grande tribulação. É a mesma palavra quando Jesus fala no mundo tereis aflições. São as mesmas palavras usadas pelos apóstolos em Atos, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 20. Paulo também as usa em Romanos, segundo aos Coríntios, em Hebreus. Hebreus também é usada em outros textos. A igreja de Esmirna sofria não de qualquer perseguição. Essa palavra perseguição ali é uma palavra que quer falar de ferrenha perseguição. A tribulação, então, é como uma peneira, onde permanecem os fiéis, o remanescente. Na perseguição, aqueles que não são fiéis, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, vazam da igreja, não conseguem suportar. É só uma lembrança das parábolas do reino. Parábolas do reino, nós temos a série das parábolas do reino aqui também neste canal, vocês podem conferir depois. É a mesma questão. Para produzir vinho, é claro que a uva deve ser pisada, e a igreja se mostra poderosa e viva no meio da perseguição, porque os falsos profetas são desmascarados, os não convertidos se afastam, os religiosos ficam confundidos e a igreja se levanta no poder do Espírito do Senhor. Jesus não se esquece da tribulação. Tribulação, perseguições por causa do Evangelho são uma característica da igreja de Cristo, é o que Paulo escreve para Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, verso 12, quando fala que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então Jesus nos consola nas nossas tribulações. Outra característica da igreja perseguida é a pobreza. A palavra grega aqui usada por pobreza é de um mendigo, que não tem sequer o mínimo para subsistir. É aquele que depende exclusivamente das contribuições dos outros. Essa igreja era pobre literalmente, é uma igreja pobre mesmo, constituída possivelmente por escravos, mas principalmente por pessoas que, sendo parte da igreja e sofrendo uma perseguição ferrenha, perderam tudo. Perderam propriedades, perderam amizades, perderam negócios. Então, porque também não participaram de negócios ilícitos. Uma igreja perseguida é pobre e corre o risco de perder tudo. E o nosso materialismo, que tem muito a ver com o ter, se esquece que o mais importante é o ser. A igreja de Esmirna tinha perdido tudo, porém Jesus fala que ela era rica, o que é um grande contraste. Eles não deixaram de crer, de viver, de pregar o Evangelho. E uma igreja perseguida é rica,
porque eles têm a fonte da riqueza do cristão, que é Cristo. Cristo é tudo o que precisamos e é o que nós deveríamos buscar com mais desejo na nossa vida. E é claro que também outra característica dessa igreja era a blasfêmia dos hereges. Eles sofriam perseguição dos falsos judeus da chamada sinagoga de Satanás. Os hereges perseguiram a igreja, sendo eles mais um grupo que se levanta contra a igreja de Cristo. Era Roma, por um lado, que os perseguia, os judeus, por outro lado, que os perseguiam, e a pobreza por causa da perseguição. E ali, então, acrescente os hereges dentro da própria comunidade da fé. Mas os judeus eram grandes perseguidores da igreja. Foram os primeiros a perseguir a igreja. A perseguição de Paulo em Antioquia, em Icônio, em Listra, que Paulo foi apedrejado, a perseguição em Tessalônica, em Corinto. Todos eles, na verdade, foram perseguições dos judeus. Os judeus perseguiram muito a igreja no primeiro tempo. Depois foi Roma. Mas no começo, os primeiros perseguidores foram os judeus. E era justamente porque eles se consideravam o povo de Deus. Eles não conseguiam aceitar que a igreja, sendo um grupo composto entre judeus e gentios, fossem também o reino de Deus, a igreja de Cristo. Mas eles, por rejeitar Jesus, João escreve no seu evangelho, eles foram rejeitados pelo próprio Deus. Israel não é hoje mais o povo de Deus. Claro que tem algumas promessas que permanecem, não? Mas considerar eles o povo de Deus, como sendo parte dos eleitos, a Bíblia não fala isso. A Bíblia vai mostrar, na verdade, o Israel de Deus, que é composto por judeus e gentios convertidos a Jesus. Isso Paulo vai falar muito na carta aos Romanos, quando fala da oliveira. Certamente a raiz da nossa fé é judaica. Indubitável, não tem como duvidar, o próprio Jesus era judeu. E as promessas do Antigo Testamento, Israel como promessa, mas hoje o povo de Deus ele é composto por todo aquele que confessa Jesus como Senhor. Nós temos também Efésios que fala sobre isso. Então a igreja de Esmirna perseverou em meio de uma perseguição ferrenha, porém ainda Jesus fala, deveriam sofrer mais um pouco. Eles ainda sofreriam perseguição, porém por pouco tempo. Jesus usa a frase 10 dias para falar de um tempo curto. Não leve esses 10 dias como um período literal. Na verdade, Apocalipse tem muito disso. Números, datas que não são tão literais assim. Nem sempre a igreja tem descanso no meio das perseguições. Por quê? Porque o nosso descanso é o Senhor. Quais seriam as coisas más que Jesus fala daquela igreja? Nada. Para uma igreja que sofre, Jesus dá consolo e esperança. Não reprocha nada. Quer dizer que a igreja era perfeita? Possivelmente não. Mas no momento de tanta perseguição, de tanta angústia, de tanto sofrimento, Jesus se apresenta como ele é, como um consolador. A palavra advogado em João, quando fala que é o nosso advogado, é a mesma palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo e que é traduzida como consolador também. Jesus não é somente o nosso advogado, ele nos consola em toda a tribulação. Acho que é Pedro que também fala isso, que ele nos consola em toda a tribulação. Então é isso interessante. Quando uma igreja sofre, Jesus, por causa do sofrimento da igreja, e por causa de que a igreja mesma está sendo peneirada, Jesus encoraja seu povo a seguir. E a promessa de Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Eles vão morrer fisicamente, muitos morreram fisicamente. Mas a morte eterna, essa morte que vem da separação do homem e Deus, essa morte que vem por causa do pecado de não confessar Cristo, eles não iam sofrer isso. Mas é claro que não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, assim como Jesus venceu a morte, os crentes de Esmirna não sofreriam a morte eterna. Eles vão desfrutar disso com uma felicidade enorme. A igreja de Esmirna, Hernandes Dias Lopes escreve, era fiel a Roma, mas os crentes são chamados a serem fiéis a Jesus. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas Jesus fala: eu sou o primeiro e eu sou o último. Somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e perseguição. O bispo da igreja Policarpo, discípulo de João, martirizado no ano 155 depois de Cristo, ele sofreu isso, não?
Ele foi apanhado, arrastado para a areia, tentaram intimidá-lo com as feras, ameaçaram com fogo. E ele respondeu ao procônsul. As palavras dele ficaram registradas para a posteridade. Policarpo falou o seguinte: vocês me ameaçam com um fogo que pode queimar apenas por alguns instantes. Respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Faça logo o que tem que fazer. Seus algozes então tentaram forçá-lo a blasfemar contra Cristo, mas ele respondeu: eu o sirvo há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? E os inimigos furiosos queimaram-no vivo em uma pira enquanto ele orava e agradecia a Jesus o privilégio de morrer como mártir. O vencedor terá essa vida eterna. Sofrimento não é o fim. O sofrimento do cristão tem um fim. O fim dele é a vida eterna. Podemos sofrer neste mundo o tempo todo, mas com a certeza e a segurança de que nós somos do Senhor. Aos que sofrem pelo Evangelho, a eternidade não parece algo etéreo, fora de tudo. É esperança viva. O que podemos aprender? Podemos aprender que nós devemos aprender a viver sobre perseguição. A igreja não pode ignorar o sofrimento dos nossos irmãos que sofrem no campo missionário, e inclusive aqueles que estão sendo oprimidos por causa da fé. Não podemos pensar também que nós não passaremos por isso. A igreja está sendo levada aos poucos a um período de silêncio, onde as pessoas estão querendo que a igreja se cale. Nós estamos sofrendo esse período de turbação, de conturbação, período de opressão da igreja. E não podemos temer se o mundo nos odeia. Aliás, que o mundo nos odeie, e faz parte da vida da igreja. Jesus falou isso. Nós não podemos esperar do mundo uma coisa melhor do que aquilo que fizeram com Jesus. A igreja foi acusada de canibalismo pela ceia. Foi acusada de ateísmo, porque eles não acreditavam que César era Deus. A igreja foi acusada de imoralidade por causa das suas reuniões. Foi acusada de divisor de famílias, porque os membros cristãos deixavam tudo. E eram acusados de revolucionários, porque não acreditavam que César era um Deus. E mesmo assim, eles não venderam seus princípios. Aprendamos a não vender os nossos princípios. Nós, como igreja, devemos viver para a glória de Deus, na segurança da vida eterna, como fala o autor de Hebreus, fixando nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da fé. A igreja de Esmirna nos ensina, então, a termos uma vida de dedicação a Deus exclusiva, a suportar o sofrimento e a perseguição e colocar nosso olhar não nas coisas deste mundo, mas nas coisas eternas, que são permanentes. Então, isto foi Escatologia em Tempos de Crise. Que Deus te abençoe. Participe de mais deste vídeo da série Escatologia em Tempos de Crise, da série da blasfêmia contra o Espírito Santo, das parábolas do reino, as pregações da Bíblicas, aqui no nosso canal. Então se inscreva, coloque as atualizações para receber os novos vídeos, tanto em português quanto em espanhol. Que Deus abençoe. Isto foi Teologia em Tempos de Crise.